Olá, pessoal. Vamos dar continuidade e terminar esse livro hoje, Redenção, de Edward C. Wharton, publicado e traduzido pela editora Vida Cristã. Hoje o último capítulo, capítulo 13, que está falando sobre a nova aliança e sua relação com a redenção, parte 2, diz o seguinte: Provida a nova aliança. A cruz de Jesus é o ponto central do cristianismo redentor. Nas lições anteriores, consideramos que no Calvário, Cristo tornou-se nosso sumo sacerdote, nossa oferta pelo pecado e nossa propiciação. Esse não é, porém, o fim da providência divina para a nossa salvação. Deus também providenciou na cruz algo para o crente fazer, a fim de tornar-se participante da redenção que está em Cristo. Na última lição foi discutida a, a abolição da velha aliança e a promessa de uma nova aliança. Esta lição procura mostrar que a nova aliança foi providenciada no Calvário e que a redenção é agora efetuada pela obediência aos termos dessa aliança. Ponto 1. A morte de Cristo introduziu a nova aliança. Hebreus 9, de 15 a 20. Abre aspas. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa de eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Fecha aspas. Ponto A. É necessária a morte do testador para que o testamento seja válido. Versículo 16 e 17 de Hebreus 9. Como foi estabelecido na passagem acima, abre aspas, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos. Fecha aspas. Assim sendo, os termos da nova aliança, que são agora exigidos como condição para a salvação, não era necessário antes da morte de Cristo. Apliquemos isso ao seguinte, 2 pontos. 1. O ladrão na cruz. Lucas 23, de 39 a 43. Ele é frequentemente apresentado como prova de que o batismo do Novo Testamento, que é essencial, abre aspas, para a remissão de pecados, fecha aspas, veja Atos 2:38. O argumento é que se ele foi salvo sem ter sido batizado, por que não o seremos nós também hoje? Mas tal raciocínio deixa de considerar que o ladrão viveu e morreu sob a velha aliança. Esse fato ocorreu antes de Cristo ter dado ordem para o batismo pela sua autoridade. Ver Mateus 28:19, Atos 2:38. O ladrão jamais esteve sob a obrigação do batismo da nova aliança. Ponto 2. O paralítico. Mateus 9, de 2 a 8. Recebeu perdão dos seus pecados sem que quaisquer condições lhe fossem impostas. Foi levado a Jesus com o propósito de ser curado fisicamente. O, o perdão de pecados não fazia parte da intenção nem da
consideração desse propósito. Na verdade, Jesus curou de sua paralisia para provar que eu tinha o poder de perdoar pecados. Enquanto esteve na terra, Jesus perdoou pecados conforme julgou oportuno. Estamos agora sobre a aliança de seu sangue e devemos obedecer aos termos nela estabelecidos a fim de receber perdão dos nossos pecados. Ponto B. A nova aliança foi dedicada pelo sangue de Cristo. Versículo 18 a 20. A referência da Escritura à dedicação da velha lei pelo sangue é para mostrar que a nova aliança deve também ser dedicada através de sangue. Ao instituir a ceia do Senhor, o próprio Jesus prometeu que o seu sangue seria derramado para consagrar a nova aliança. Ver Mateus 26, 28. Assim também Paulo, ao escrever sobre a ceia do Senhor, disse, abre aspas, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fecha aspas, está lá em 1 Coríntios 11, 25. Lembre-se, para futura referência, no final dessa lição, que a nova aliança era a coisa consagrada pelo sangue de Cristo. Colou a página aqui. Ponto C. Cumprimento da profecia. A profecia de Jeremias sobre a nova aliança, Jeremias 31, de 31 a 34, foi cumprida na cruz. É interessante notar quem são aqueles com quem o Senhor faria a nova aliança. Abre aspas, eles serão o meu povo, fecha aspas. E então comparar com a declaração do anjo a José, fecha aspas, abre aspas. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, fecha aspas. Mateus 1, 21. O povo de Deus é constituído de todos aqueles que foram salvos de seus pecados. Os judeus não têm hoje qualquer relação especial com Deus. Somente os que, sejam gentios ou judeus, tenham sido perdoados de seus pecados. Podem afirmar com razão que possuem um relacionamento especial com Deus. Veja também Zacarias 9:11. 2. A natureza da nova aliança. Hebreus 8:6, abre aspas. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas, fecha aspas. Segundo a carta aos Hebreus, as alianças são constituídas com base em promessas. Assim sendo, a natureza da aliança é determinada pela natureza da promessa. A natureza da nova aliança é a seguinte, 2 pontos. A. É uma aliança mais aperfeiçoada. Isso é, trata-se de uma aliança superior à mosaica. A melhor promessa é a remissão de pecados, que a aliança antiga não podia fazer. Se a nova aliança pode proporcionar a melhor redenção, ela deve ser então uma aliança melhor do que a antiga. Ela é melhor no sentido de estar fundamentada no sangue melhor do que um melhor sacrifício. Um sacrifício de sangue é essencial para a remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Desde que o sangue de animais não podia remover pecados, Hebreus 10, 4, de maneira alguma a velha aliança poderia oferecer remissão de pecados. A nova aliança, porém, foi dedicada através de um sangue superior, de um sacrifício superior, na pessoa de Jesus Cristo. Hebreus 9, 23 e 24. Ponto B. Ela é uma aliança eterna. Hebreus 13, 20.
Não será, portanto, cancelada nem substituída por outra. Da mesma forma, nada pode ser-lhe acrescentada a fim de aperfeiçoar o seu propósito. Ela provê a remissão de pecados, realizando assim o propósito de Deus para o homem. Ponto 3. A obediência à nova aliança é o caminho para o céu. Apesar do objetivo de nossa fé ser Jesus e termos confiança em que ele nos dá a salvação, essa salvação somente será concedida por ele conforme o que ele ensina, pela obediência aos termos da sua nova aliança. Desobedecer é o mesmo que profanar o sangue da nova aliança com o qual fomos santificados. Hebreus 10, 29. Ponto A. A nova aliança é o caminho consagrado por Cristo para entrarmos no céu. A coisa consagrada, como aprendemos antes, é a nova aliança. O escritor de Hebreus ensina que entramos no santuário, entre parênteses, céu, veja Hebreus 9, 24, fecha parênteses, abre aspas, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, fecha aspas, Hebreus 10, 19 e 20. O céu é alcançado através da obra de Jesus, derramando o seu sangue pela nossa fé nesse sangue e obediência aos termos da sua aliança. Pode-se observá-lo no seguinte diagrama. 2 pontos. Vou ler agora aqui esse diagrama aqui, né, que ele chama de diagrama, esse desenho aí, tá bom? Tem aí a cruz, né? Tá lá Mateus 26, 28. O sangue de Jesus consagrou a nova aliança para remissão dos pecados. Em Hebreus 10, 19 e 20, diz assim: entramos pela fé e obediência. Aí uma seta aqui, o céu, o santuário. O sangue, entre parênteses, nossa fé aqui também aponta o céu e o santuário. A nova aliança, o caminho que ele consagrou, o novo e vivo caminho. Entre parênteses, obediência a isso, apontando aqui para o céu, o santuário, né? Como eu disse aqui, né? Tem essa seta apontando aqui, né? Para o céu, o santuário, tá bom? Ponto B. Os termos da aliança quanto à obediência para a remissão de pecados. Foi dado aos apóstolos o ministério da palavra pelo qual o homem foram reconciliado com Deus. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Mas eles foram feitos ministros de uma nova aliança. 2 Coríntios 3, de 4 a 6. Assim sendo, as palavras de seu ministério incluía a nova aliança. Os pecadores só podem ser reconciliados com Deus através da nova aliança. Os termos dessa reconciliação na aliança eram os seguintes, 2 pontos. 1. Fé em Cristo e em seu sangue como propiciação. Romanos 3, 24 e 25. 2. Arrependimento dos pecados e arrependimento para com Deus. Lucas 24, 46 e 47, Atos 2, 38, Atos 3, 19, Atos 20, 21. 3. Confissão da divindade e soberania de Cristo. Romanos 10, 9 e 10, Filipenses 2, de 9 a 11. E 4. Batismo. A revelação entre o batismo do Novo Testamento é a redenção, e a redenção é vista no seguinte, 2 pontos. A. As leis da nova aliança devem ser recebidas a fim de que os pecados possam ser perdoados, conforme Jeremias 31, versículo 34, 33 e 34. Mas o sangue de Cristo foi derramado para a remissão de pecados, conforme está lá em Mateus 26, 28. Sendo o batismo o mandamento,
abre aspas, para remissão dos pecados, fecha aspas, conforme está lá em Atos 2:38, devemos concluir que o batismo é um termo essencial da nova aliança para que se possa receber o sangue salvador de Cristo. Ponto B. O sangue da nova aliança nos lava e nos liberta de nossos pecados. Apocalipse 1:5. Mas somos lavados de nossos pecados quando somos batizados. Atos 22:16. Portanto, o batismo é um termo de obediência necessário sob a nova aliança. Ponto C. O sangue de Cristo purifica a consciência. Hebreus 9:14. Mas a consciência ou o coração é purificado aos sermos batizados, conforme 1 Pedro 3:21. Isso é, quando o nosso corpo é lavado com água pura. Hebreus 10:22. O batismo é, portanto, essencial para quem respeita a nova aliança de Deus, a fim de obter uma consciência pura. Ponto 5. Uma vida cristã fiel até a morte. 1 João 1:7, Apocalipse 2:10. Conclusão. O propósito dessa dispensação cristã é salvar os homens dos seus pecados. A nova aliança de Cristo é suficiente para prover essa salvação, desde que o indivíduo esteja disposto a obedecer aos termos de perdão. Apesar da salvação do homem ser impossível sem o sacrifício de Cristo no Calvário, Pedro, mesmo assim, ordenou o arrependimento e o batismo no dia de Pentecostes. Ficou, pois, evidente que a resposta do homem a essa obra de Cristo pela fé reverte em seu próprio benefício. Existe uma obediência que o homem pecador deve prestar pela fé, a fim de que essa mesma fé possa salvá-lo. É desse ponto essencialmente vantajoso que Pedro os exortou, dizendo, abre aspas, salvai-vos dessa geração perversa, fecha aspas, lá em Atos 2:40. Perguntinhas para fixar o que a gente aprendeu hoje. 1. Que acontecimento deu lugar à nova aliança? Como sabes? 2. O ladrão na cruz foi ou não foi batizado? Como sabes? 3. Com base na profecia de Jeremias sobre uma nova aliança, quem deve ser considerado como o povo de Deus? 4. Os judeus mantêm atualmente um relacionamento especial com Deus, do qual os gentios não participam. Não é uma pergunta, eu li errado. Os judeus mantêm atualmente um relacionamento especial com Deus, do qual os gentios não participam? Como sabes? 5. Cite a melhor promessa incluída na nova aliança, que o torna superior à antiga. 6. Cite os termos da nova aliança que são essenciais para a remissão de pecados. Entre parênteses, isso é, para nos tornarmos pessoas salvas. Fecha parênteses. Ponto a discutir. 1. Por que é inútil apelar para o ladrão na cruz como argumento de que o batismo não é essencial à salvação? Ponto 2. Por que uma nova aliança era essencial para a redenção da humanidade? Ponto 3. Por que, em sua opinião, a nova aliança foi chamada de, abre aspas, novo e vivo caminho, fecha aspas, Hebreus 10, 19 e 20. Ponto 4. Discuta a importância do batismo do Novo Testamento para a promessa de Jeremias, relativa ao perdão sob a nova aliança. Jeremias 31, versículo 33 e 34. E para o sangue de Jesus da nova aliança. Mateus 26, 28, Atos 2, 38. Agradeço
a você que acompanhou a leitura e o estudo de todo esse livrinho aqui. Se você gostou, peço para que você já deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo aqui com seus familiares, suas redes sociais, seus amigos. Pede para eles se inscrever no canal e assistir, né, essa playlist aí, falando sobre redenção, né, a leitura desse livro todo, para que todos nós possamos compreender como que nós podemos ser salvos, né, que a gente viu aí passo a passo, né, mas se ficou alguma dúvida ainda, você pode escrever para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você e, junto com você, entendermos como aceitar essa redenção, como ser salvos, tá bem? E se você mora longe, a gente pode fazer isso também, através aí do vídeo chamada, né? Fico feliz, né, de você estar investindo o seu tempo aí em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também está muito contente, né, com você investindo aí seu tempo em aprender a palavra dele, tá bem? Fica com Deus, obrigado por tudo. Depois eu vou escolher um outro livro aqui atrás, né, para a gente ler aí e estudar. Espero que você acompanhe também, tá bom? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?